ver depois também. Então, na última aula, a gente estava vendo, né, sobre os parasitas. A gente tinha parado aqui no Schistosoma mansoni. Né, o último que a gente viu foi o Faciola hepática, que a gente está na classe dos trematóides, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai ver aqui sobre o Schistosoma mansoni. Então, ele é um verme causador da esquistossomose, né, que é a famosa barriga d'água. Geralmente, ele vai ocorrer mais na África e nas áreas tropicais, né, do continente americano. Né? Então, nós estamos incluídos nessa área tropical. Esses animais, geralmente, eles são dioicos, né? Ou seja, eles vão ter o sexo separado, a gente vai ter uma fêmea e um macho. Usualmente, eles vão habitar as veias intestinais, e o macho ele vai possuir um sulco ventral, né? Ou seja, ele possui uma abertura aqui no ventre dele, que a gente chama de canal ginecóforo, onde geralmente a fêmea fica acomodada. Então, aqui nesses animais, geralmente o macho ele vai ser um pouco maior, ele vai ser um pouco mais espesso, né? E dentro do canal dele aqui vai morar a fêmea. Então, a fêmea ela é mais delgada, ela é um pouco menor, e ela vive dentro do macho, tá? Então, essa aqui seria a imagem de representação deles. E eles têm um ciclo, né? Um ciclo evolutivo, onde eles passam por dentro do caramujo também e por dentro do humano. Então aqui o humano vai ser o hospedeiro definitivo, né? Ele vai ser dentro do humano que vai ter reprodução sexuada, e o caramujo ele vai ser o hospedeiro intermediário, tá? Onde vai ter reprodução apenas assexuada. Então como que funciona? Vamos iniciar aqui embaixo, ó. Então a gente tem uma pessoa que já está infectada com Schistosoma mansoni. Essa pessoa, o Schistosoma mansoni está lá no intestino dessa pessoa, né? Reproduziu várias vezes lá sexuadamente e liberou os ovinhos nas fezes dessa pessoa. Essa pessoa, ela mora num lugar onde não tem saneamento básico e ela vai liberar esses ovos na água, perto de alguma vegetação ou algo do tipo. Esses ovinhos, eles vão eclodir e vão liberar uma larvinha que chama miracídio. Esse miracídio ele vai penetrar nos tecidos do caramujo. Aí aqui a gente tem 3 tipos de espécies de caramujo que podem participar desse ciclo. E no caso desses caramujos aqui, dentro deles, esses miracídios vão se desenvolver em esporocistos. Tá? E nessa parte aqui de esporocistos, eles vão fazer uma reprodução assexuada várias vezes. Ou seja, eles vão multiplicar o número de esporocistos. Depois, ainda dentro do caramujo, eles vão se desenvolver em cercárias, e as cercárias vão ser larvinhas que conseguem nadar livremente. Então, aqui no caso, elas vão sair aqui do caramujo, sair do tecido aqui do caramujo, e vão penetrar a pele do humano. No caso que geralmente eles penetram no pé, né? Porque geralmente o pé é o primeiro contato que a gente tem com o solo. Né? Então, geralmente quando essas pessoas vão, sei lá, vão nadar em algum lago que tem essas cercárias, ou vai pescar, fazer alguma atividade nesses lugares sem saneamento, essas cercárias aqui elas podem penetrar a pele dessa pessoa, e quando ela penetra a pele, ela vai perder essa caudinha aqui, né? Então ela vai ter esse formatinho aqui ovoide, e aí ela se transforma nesse formatinho aqui que chama esquitossômulos. Esses esquitossômulos vão para a circulação sanguínea, né? Então eles conseguem entrar dentro da circulação e eles vão migrar lá para o fígado, tá? E lá no fígado eles vão amadurecer, né? Se tornar adultos e aí eles vão ter essa reprodução sexuada. Após essa reprodução sexuada, eles vão para o intestino e no intestino eles vão liberar os ovinhos novamente nas fezes. Perdão. E aí eles vão liberar os ovinhos nas fezes e começar o ciclo todo novamente. Então esses ovinhos vão para, assim quando essa pessoa defecar, esses ovinhos vão lá para um rio, para um corpo de água, né? Vai eclodir os miracídios vão para o caramujo, no caramujo se desenvolve em esporocisto, depois em cercário, e a cercária vai lá penetrar um novo humano. Quando ele penetra o humano, ele se transforma em esquitossômulos, vai para a circulação sanguínea e vai para o fígado e se reproduz sexualmente, né? Liberando mais ovinhos. Então o ciclo deles é bem tranquilo, né? O que a gente tem que lembrar aqui é que quem participa do ciclo geralmente é um caramujo e o humano, né? E o humano é o hospedeiro definitivo porque ele vai ter reprodução sexuada. Já o caramujo, ele é o hospedeiro intermediário porque ele vai ter uma reprodução assexuada, tá? Então esse aqui seria o ciclo do Schistosoma mansoni. O que a gente pode fazer de profilaxia para impedir, né, o Schistosoma mansoni? O que a gente pode fazer é o saneamento básico, geralmente o combate a esses caramujos, né, que geralmente vai transmitir as cercárias, e o tratamento dos doentes para que eles não liberem mais ovos, né, no rio, né, em qualquer lugar que possa ter contato com esses caramujos. Outra coisa também é evitar nadar nessas lagoas, porque elas podem estar contaminadas com essas larvas. Geralmente essas lagoas que estão contaminadas com essas larvas, elas chamam lagoas de coceira, porque quando
quando essa cercária aqui penetra a pele da pessoa, ela vai causar uma coceira muito grande. Então, geralmente, os sintomas que essa pessoa vai ter vai ser a irritação da pele, né, quando essa cercária penetra a pele, coceira, febre, calafrio, tosse, dor de garganta, dor de barriga, dores nas articulações e dores nos músculos. O tratamento é feito com remédio, né, com antiparasitário, né, para matar esse verminho que vai estar dentro do corpo dessa pessoa. Então, aqui a gente terminou de ver, então, a classe dos trematóides, tá? Então, nos trematóides a gente viu a facíola hepática e o Schistosoma mansoni. Agora a gente vai ver a classe dos cestoides. Os cestoides é a última classe que a gente vai ver desses animais, tá? Então, os cestoides, todos eles vão ser endoparasitas, então todos eles têm que viver dentro de algum humano, tá? Eles não sobrevivem muito tempo fora, ou dentro de humano, ou dentro de algum outro animal que vai ser intermediário. Esses animais, eles têm ausência do sistema digestório, tá? Eles não têm sistema digestório, e os representantes dessa classe aqui, a gente tem a Taenia solium e a Taenia saginata. Ambos aqui, elas são as solitárias, né, as famosas solitárias, e a diferença que a gente tem de uma para outra é que uma vai estar na carne da vaca e a outra vai estar na carne do porco. No caso da diferença, no caso anatômica deles, né, a Taenia solium, ela tem uma cabeça mais arredondada, com ganchos e ventosas, né, que servem para se fixar na parede do intestino. E já a Taenia saginata, ela tem apenas essas ventosas aqui. Ela não possui gancho, né, e a cabeça dela é um pouco mais quadrada. Bom, então vamos ver com mais detalhes agora. Vamos ver primeiro a Taenia solium, tá? A Taenia solium ela é a solitária da carne do porco. Então a Taenia solium, então, ela vai estar na carne do porco. O tamanho dela pode variar muito. Ela pode ter de 2 a 8 metros enquanto adulta, né? Então ela pode crescer muito dentro do intestino de uma pessoa, por exemplo. E o corpo dela vai ser dividido em cabeça, que a gente chama de escólex, 4 ventosas laterais. Ela tem um rostelo na parte anterior, que seria o gancho, o pescoço curto e os estróbilos, né? Então, que seriam as proglótides, né? Então, se a gente analisar aqui a anatomia, ó, então ela tem a cabeça, que a gente pode chamar de escólex. Na cabeça, ela tem as ventosas, os ganchos e o rostelo. Tanto as ventosas, os ganchos e o rostelo servem para elas fixarem no intestino. Depois ela tem um pequeno pescoço e a proglote, né, que seriam todos esses anéis aqui ao redor do corpo desse verme. No caso aqui, os ganchos e as ventosas, então, servem para fixar na parede do intestino. Esses animais aqui, eles podem ter esses anéis aqui em um número de até 1000 anéis, né? Então eles podem ficar muito grandes, né? Até 8 metros. E essas proglótides aqui, que seriam esses anéis, geralmente eles são formados por brotamento transversal, que a gente chama de estrobilização. Seria uma reprodução como se fosse assexuada, né? Seria uma mitose, né, para fazer o crescimento dessas proglótides. E no caso, cada proglote, ela vai possuir um parelho genital masculino e um feminino, né? Porque esses animais aqui são hermafroditas. Então, cada anel aqui pode ser fecundado e pode liberar mais ovinhos, tá? Então, aqui, geralmente, a gente ampliar uma imagem de uma proglote, ele vai ter lá os testículos, né? Que vai ser a parte reprodutora masculina. Vai ter um útero e o ovário, que seria a parte reprodutora feminina. E o poro genital, né? Para ter contato com outra tênia, por exemplo. Então, cada proglote pode ficar prenha, né? Pode ter os seus filhotinhos e os seus ovos. Então, como que funciona o ciclo desse animal? Então, aqui a gente pode ter dois tipos de doença. A gente pode ter a teníase, que vai ser a ingestão da carne do porco, por exemplo, com as larvas. E a gente pode ter a cisticercose, que vai ser a ingestão de ovos na água ou no alimento. Então, aqui vamos ver esse ciclo primeiro em vermelho, tá? Então, como que funciona? Primeiro de tudo, um humano vai ingerir uma carne de porco crua ou mal cozida contendo os cisticercos, que seria a larva da tênia. Essas larvas elas vão lá para o intestino, né? E lá no intestino elas vão se amadurecer, vão se tornar adultas e elas vão se ligar na parede do intestino com a cabeça que elas possuem, tá? Que seria o escólex. Lá, então, esses vermes adultos vão produzir essas proglótides, elas vão aumentar a quantidade de proglótides, né, ao decorrer da alimentação. Elas vão se tornar prenhas, né, porque elas são hermafroditas, então elas mesmas podem se autofecundar também. E no caso elas vão liberar os ovinhos diretamente nas fezes, tá? Esses ovinhos, ou as proglótides com os ovinhos dentro, podem se desprender e ser transmitidos nas fezes do hospedeiro. Quando esse humano, né, que está com esses ovinhos, essas proglótides lá nas fezes, né, libera isso, por exemplo, lá no solo, na água, ou algo do tipo. No caso, os porcos podem se alimentar desses ovos
e esses ovos vão se aderir aos músculos desse animal, e transformando aqui na cisticercose porcina, que a gente chama, né? Que seria a cisticercose do porco. Então aí o humano ele vai adquirir novamente um outro humano se alimentando da carne desse porco. Então esse ciclo aqui ele envolve apenas o porco e o humano. No humano aqui onde vai ter uma reprodução sexuada, e geralmente no porco é só um desenvolvimento, né? Ele só vai ser uma reprodução assexuada. Então o porco ele é o hospedeiro intermediário. Então aqui a teníase vai ser a ingestão da larva diretamente na carne. Agora, a cisticercose consiste quando o humano adquire o próprio ovinho. Por exemplo, um humano que estava doente, estava com os ovinhos lá nas fezes, liberou isso lá no rio, por exemplo. Aí veio uma pessoa, utilizou a água desse rio para aguar algumas plantas. Né? Então, esses ovinhos que estavam na água vão passar para essas plantas, supondo que essa pessoa não lavou alface, por exemplo. Ela vai comer essa alface com os ovinhos, e aí, no caso, ela vai adquirir esses ovinhos, então. Então, aqui no caso, tanto os porcos quanto os humanos podem adquirir esses ovos, né, e se tornarem infectados. Aqui no caso dos humanos, né, quando a gente adquire esses ovinhos, eles vão se desenvolver e se transformar em oncosferas, né, que vão penetrar a parede do intestino também. E quando ele atravessa aqui a parede do intestino do humano, ele pode cair na corrente sanguínea. E quando ele cai na corrente sanguínea, ele pode ir para outros órgãos. E essa parte aqui é uma parte mais perigosa, na verdade. Né? A teníase geralmente vai ficar mais no intestino, então a pessoa vai ter mais dores abdominais, pode ter anemia, alguma coisa nesse sentido. Já quando esses ovinhos caem na corrente sanguínea, eles podem ir lá para o cérebro, pode ir para o globo ocular, pode ir para os músculos. Né? Então, quando ele cai, quando o humano ingere os ovos, é mais perigoso. Tá? Porque, por exemplo, lá no cérebro ele pode causar vários problemas, né? Porque quando esse ovinho vai lá para o cérebro, esse ovinho vai tentar ficar adulto, né? Ele vai tentar crescer. E quando ele cresce, ele vai comprimir alguma parte do cérebro, né? Fazendo com que a gente perca algumas funções do nosso corpo, por exemplo, dependendo da parte que ele se insistar. Então, o ciclo seria isso. A teníase é quando o humano vai ingerir a larva diretamente da carne do porco, e a cisticercose é quando a pessoa ingere o ovo que está lá na água ou no alimento. E aí, no caso que quando é a cisticercose, quando a pessoa ingere o ovo, é um pouco mais perigoso, porque esse ovo pode ir para outros órgãos além do intestino, tá? Até aqui tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida a respeito desse ciclo? Não? E aí, pessoal, tranquilo? Uhum. Certinho? Então, beleza. Então, no caso aqui, os sintomas da teníase, né? Vai ser a dor abdominal, barriga inchada, excesso de gases, cansaço, coceira no ânus, períodos de diarreia intercalados com prisão de ventre, presença de pequenos pontos brancos nas fezes, perda de peso. O tratamento vai ser com antiparasitários, né, com remédio. E a profilaxia é geralmente comer a carne do porco bem cozida, a fiscalização em matadouros para verificar se existe larva nesses porcos, saneamento básico para evitar que as fezes contaminem o solo, a água e os alimentos, tá? Então, no caso aqui, só lembrando, a Taenia solium é apenas no porco, tá? Agora a gente vai ver a Taenia saginata, que é na carne de vaca. Então, qual que é a diferença da Taenia saginata para a Taenia solium? A saginata, ela vai apresentar um escólex quadrangular, né? Ou seja, a cabeça dela é mais quadradinha, e ela não tem aqueles ganchos, ela tem a ausência daqueles ganchinhos, ela vai ter apenas as ventosas. Geralmente também, ela vai apresentar um maior comprimento e maior número de proglótides do que o da Taenia solium, tá? Então ela pode ficar um pouco maior do que a Taenia solium. Então, se vocês analisarem as duas imagens, ó, a única parte anatômica diferente seria mais a cabeça mesmo, né? A presença dos ganchinhos, a ausência, no caso da Taenia saginata, e a cabeça ser mais redonda e da outra mais quadrada. E como que funciona o ciclo? Nesse caso aqui, né, a gente vai ter uma diferença. Lá no ciclo da Taenia solium, né, que é a Taenia do porco, a pessoa ela pode se contaminar tanto com os ovos quanto com as larvas. Já na Taenia saginata, não, a pessoa só se contamina com as larvas. Mesmo se ela ingerir o ovo no caso vai ser digerido lá no estômago. Então na Taenia saginata é apenas através da carne. Então supondo, a gente tem um humano aqui que já está com a teníase, né? No caso aqui, no caso o verme adulto já se reproduziu aqui no intestino, liberou os ovos através das fezes, e um gado, né, um boi, ingeriu esses ovos. Esses ovos vão lá para a musculatura também desses bois, vão se instalar e se desenvolver dentro da carne. Aí um outro humano vai se infectar e ingerir na carne desse boi ou dessa vaca. Né? E geralmente quando essa pessoa ingere essa carne mal passada, ela vai ingerir a larva, então, tá, da Taenia saginata,
E a larva é a mesma coisa, ela vai se desenvolver lá no intestino, na forma adulta, se reproduzir, liberando mais ovos através das fezes. Então, no caso da Taenia saginata, ela causa apenas a teníase, tá? Que é a ingestão da larva na carne da vaca. Tá? Então, não existe cisticercose com a Taenia saginata. É apenas a teníase, tá? Porque é apenas através da ingestão da larva, tá? Não existe a ingestão do ovo aqui no caso. Então, quais são os sintomas da teníase? Geralmente vai ser a dor abdominal também, barriga inchada, praticamente os mesmos sintomas, tá? Cansaço, coceira, diarreia intercalado com prisão de ventre, né? Praticamente os mesmos sintomas, porque ambas vão se alimentar lá no caso do intestino. O tratamento também é igual, é com antiparasitário, com remédio. E a profilaxia aqui, a única coisa diferente é que comer a carne de vaca bem cozida, né? Ao contrário da outra, que é na carne de porco. Aqui no caso também tem que ter a fiscalização dos matadores para verificar se há larvas nessas vacas. Saneamento básico para evitar que as fezes desses humanos contaminem o solo, a água e os alimentos. Tá? Então, no caso aqui, a profilaxia, o tratamento e os sintomas são iguais. A única coisa que muda, então, é que na Taenia saginata ela está na carne da vaca e a Taenia sólea está na carne do porco. E no caso da Taenia sólea, que é a do porco, a pessoa pode ingerir tanto o ovo quanto a larva para se contaminar, e já na Taenia saginata não, é só apenas através da larva, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Então, no caso aqui, a gente terminou essa parte do... Então, nós terminamos todos aqui, no caso dos plateumintos, tá? Então, os plateumintos, a gente viu que os plateumintos de vida livre, que é a planária, que vive livremente na água. A gente viu aqui, no caso... Cadê? Aqui os trematóides, a gente viu, então, a faciola hepática, a gente viu o Schistosoma mansoni. E depois da classe dos cestoides, a gente viu aqui a Taenia solium e a Taenia saginata, tá? Que são os principais vermes causadores de parasitários nos humanos. Então, deixa eu ativar o áudio de vocês. Então, sobre aqui essa aula que a gente viu aqui sobre os parasitas, tanto da Taenia solium, da Taenia saginata, da planária, né, de todos que a gente viu aqui dos plateumintos. Vocês têm alguma dúvida a respeito desse assunto? Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida a respeito do ciclo da doença? O Éder, qual das duas tênias que fica na carne bovina e na suína? Ó, na carne bovina vai ser a Taenia saginata. Saginata. Isso. E no porco vai ser a Taenia solium. Ah, beleza. Tá? E lembrando que no caso da Taenia solium, que é a do porco, ela pode ser, a pessoa pode contrair a doença através do ovo ou através da larva, tá? Existem essas duas diferenças. Então, no caso da Taenia solium, ela pode ter a doença que a gente chama de tenise e a doença que a gente chama de cisticercose. Tá? Já a de vaca é só através da larva que está na carne. Ok. Certinho? Tem mais alguma dúvida a respeito disso daqui, pessoal? Tá bem tranquilo em relação a esse assunto? Sim? Então é o seguinte, eu vou pedir então para vocês fazerem os exercícios dessas aulas, né? No caso aqui a gente viu 3 aulas a respeito então dos plateumintos, né? Que eles foram divididos nas classes. Então vocês podem fazer os exercícios dessas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp, no e-mail para mim, que eu ajudo vocês também. Os exercícios geralmente vai estar perguntando do ciclo, da anatomia desses animais. E eu vou passar uma outra coisinha para vocês também. Vocês lembram que lá na primeira apostila a gente viu sobre os poríferos e os quinidários? Então, eu vou passar 2 documentários para vocês, que inclusive um eu acho que eu já passei para vocês, que é o dos poríferos, né? Eu vou passar o do quinidários também, e eu vou pedir um resuminho do que vocês entenderam a respeito, então, dos poríferos e dos quinidários, tá? Eu vou mandar as informações tudo direitinho lá no grupo de vocês, que é mais fácil. Eu vou mandar uma imagem lá com as informações, tudo direitinho, com prazo para vocês fazerem. E o link também, né, do vídeo para vocês assistirem. Agora, sobre os exercícios que vocês fizeram, eu já conferi lá. A maior parte de vocês todos acertaram praticamente quase todas as questões. Né? Alguns erraram aí 2 ou 3 questões só, então todos estão muito bem. E eu fiquei muito contente com o resultado, tá? Então, vocês podem ficar despreocupados que em relação à nota, vocês estão bem tranquilos. Então, agora eu vou passar esse outro trabalho para vocês, eu vou mandar lá no grupo para vocês saberem direitinho. E sobre essa aula foi isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, então, vocês podem entrar em contato comigo. E eu gravei essa aula também, se vocês quiserem rever esse conteúdo, vocês podem assistir de novo, tá bom? Certo. Certinho? Então, pessoal, já vou encerrar essa aula, então. Tenham um bom dia, um bom final de semana, e eu vou mandar lá no grupo as informações do trabalho, tá bom?
Ok, pra você também. Obrigadão. Então, gente, tchau, tchau. Bom final de semana. Falou.